Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que já está conectado aqui no nosso canal. Obrigado por isso. Esse canal que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Boston dos Eucaliptos. A gente está apenas iniciando aqui as transmissões esse sábado. Você já conhece a gente, já está aqui sempre conosco. Sabe que a gente vai estudar a palavra, vamos adorar ao Senhor e você é o nosso convidado especial de hoje. Permaneça aí conosco, fique aí durante toda a programação, a transmissão. Temos certeza que você vai apreciar e vai ser, claro, assim como nós, abençoados. Nós estamos aí começando aqui o dia, iremos estudar a palavra agora. E esse é o momento de você aí avisar os seus amigos que está rolando. É o momento de você compartilhar esse vídeo. Então manda aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo. Também se você não é inscrito ainda no nosso canal, é o momento de você o fazer. Também aí ative aí as notificações para você ser avisado sempre que algo novo aqui for ao ar. Esse canal, como eu disse, é da Igreja do Bosque, dos Eucaliptos. A gente está em São José dos Campos e muito bom ter você conosco aqui. Não estou sozinho, estamos também recebendo aqui outros amigos. E são amigos queridos que eu quero apresentar para vocês neste momento. Vou começar aqui pelo meu querido Lorival. Lorival, você é um camarada do meu coração, você mora aqui no coração. Eu tenho você como meu irmão mais velho, como meu ancião, sabe? Sabia disso? Seja bem-vindo, cara. Você está bem? Eu estou bem. Eu não gostei dessa parte de irmão mais velho. Acho que é o mais novo, você quer dizer. Pode ser, tudo bem. Mas para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui e compartilharmos a lição dessa semana. Legal. Você já esteve aqui gravando com a gente em algum outro momento, não? Não teve. Não deu certo. Você é um dos professores aqui da nossa igreja, da Escola Sabatina, sou né? um cooperador aqui. Eu sei que lá os seus colegas lá de classe já vieram aqui. Sim. Já vieram aqui, participaram aí em algum momento aqui durante esse caminhar nosso aqui. Obrigado, cara. Deus abençoe você, viu? Eu que agradeço. Vai ser bem legal aqui a gente poder trocar uma ideia e bater um papo aqui sobre isso. Bom, Deus abençoe você, cara. Amém. Com a gente também, Louro, está aqui o nosso pastor Gerson. O Gerson que é titular aqui, ele tá sempre aqui, né? Todo trimestre, pelo menos 2 vezes, você aparece aqui, né, pastor? Você tá bem? Bem, você. Tudo jóia. Pastor Gerson, que é o nosso pastor aqui do nosso distrito. O distrito agora ficou mais compacto, né, pastor? Recentemente, feito uma mudança aqui nas nossas regiões. Hoje é a Igreja do Bosque e a Igreja do Parque dos Ipês, é isso, né? Obrigado. Levou toda passado no dito aí no parque. Espera aí. É bom ver a igreja expandindo, né? E ela cresce e quando ela aparentemente diminui, mas ela diminui para crescer, né? A gente divide para multiplicar, é assim que funciona, né? Com toda certeza. Bem. Dado tudo. Eu sei. O povo de para atingir lugares, né? Bem, os nossos esforços estão lá voltados para ele agora, né? Com certeza. E é bom. E é bom também ter você com a gente, você que vai poder estar mais aqui com a gente, participar até aqui da Escola Sabatina. Com todas nas nossas transmissões. Obrigado, pastor. Deus abençoe você. Tenho certeza que vai ser muito legal o que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai encerrar um trimestre de um estudo, assim, fantástico, né? Estudamos sobre Filipenses e Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo, né? Para públicos diferentes, mas que mensagens profundas, né? E enriquecedoras que nos alcançam hoje em nossos dias, né? A gente vai pro tema, mas a gente não vai fazer isso sem pedir a orientação de Deus. Ele precisa estar com a gente, quem está em casa, para que a gente possa compreender o assunto, internalizar e viver. Louro, vou pedir para você fazer essa oração. Você pode? Com prazer. Por gentileza.
Agradecemos, grandioso Deus, pela alegria de pertencer, Pai. Pertencer ao seu povo aqui na terra. Junto com esse pertencimento, Senhor, vem uma grande responsabilidade, Pai, que é representarmos o Senhor. Querido e maravilhoso Deus, ajude-nos, Senhor, que através dessas lições que nós temos da Escola Sabatina, nós possamos, Senhor, crescer cada dia mais para podermos contagiar aqueles que nos... É o que nós te suplicamos por Jesus. Amém. Antes da gente ir para o tema, hoje é o 13º sábado que a gente está estudando esse assunto. Na semana que vem começa uma nova temporada, né? Eu não tenho o meu exemplar comigo aqui, mas o assunto que a gente vai estudar vai ser algo interessante. Como melhorar nosso relacionamento com Deus. É isso. Eu acho que a gente precisa se preparar, é importante, né? E começa como um choque de realidade, já na semana que vem. Você que está em casa, semana que vem você é convidado a estar aqui com a gente para você acompanhar aqui. Serão novos convidados aí, pessoas que vão estar falando. Tenho certeza que vai ser muito legal. Mas vamos encerrar aqui o assunto do trimestre. A gente já estudou aí no começo dele sobre Filipenses, agora da metade para cá, aí das semanas, o livro de Colossenses. Paulo agora encerra, e a gente encerra aqui o livro de Colossenses. E Paulo, ele começa a carta parecida com as outras formas com que ele escreve as cartas, né? Saudação aos irmãos. Depois ele vem com uma abordagem teológica para alcançar um objetivo claro. E em Colossenses é legal e é diferente porque ele começa a falar de pessoas que fazem parte da equipe dele. É interessante isso, né? E mostrando que a vida cristã e a missão de um cristão, ela não é solitária. Você não está sozinho pregando o evangelho. O pastor Gerson não está sozinho. Eu não estou sozinho. A gente tem que fazer parte de um grupo. A gente chama isso de igreja, né? E a igreja cristã, a igreja adventista, ela tem uma missão, um objetivo, uma missão clara, onde ela quer chegar, o que ela quer fazer. E isso precisa, e a gente precisa de pessoas que estejam focadas com o mesmo pensamento. A gente vai discutir aqui hoje sobre isso, mas também algumas coisas que podem atrapalhar e o que pode nos ajudar a manter esse corpo trabalhando unido. E é isso que Paulo aqui fala aqui, né, no finalzinho lá da carta. É interessante isso. Como a gente chega aí como que a gente alcança o objetivo que é proposto? Como que a gente tem sucesso? Como que a gente faz para pregar o evangelho de forma competente, de forma eficiente, mantendo a gente no caminho do Senhor até que Jesus volte. Vamos lá? Vamos lá? Missão que é colaborativa. Ninguém está sozinho. Pastor, você gosta de basquete? Já jogou basquete? Já joguei. Você já jogou, Louro, basquete? Não, basquete não. Não. Eu joguei algumas poucas vezes, mas eu gosto. Vocês se lembram Olimpíadas de 1992? Eu acho que Barcelona. Foi. Qual foi a seleção, de qual país foi a campeã? Medalha de ouro? Não. O Brasil foi o 5º lugar. Oscar Schmidt estava com Guerrinha, estava com Pipoca, estava com Marcel. 5º lugar, Oscar foi o cestinho. 24,8 pontos de média por partida. Você falou, eu lembro contra os Estados Unidos, na final ele destruiu lá. Foi no Pan-Americano. No Pan-Americano. O Brasil foi eliminado nas quartas finais pelos Estados Unidos, pelo Dream Team, que é esse que eu quero falar aqui. Certo. Dream Team americano, NBA finalmente pôde participar das Olimpíadas. E lembram quem era o cabeça? Quem era a estrela do time? Michael Jordan. Michael Jordan. Ele não estava sozinho. Um Dream Team com ele. Scott Pippen. Quem mais estava? Você lembra? Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone. Sujeitos fantásticos. O Michael Jordan era o principal mais importante. Mas os outros também era só top, eram estrelas também. E o interessante, eu queria chamar isso aqui para nosso momento aqui, para a gente fazer a relação aqui. Eles eram pessoas que tinham o mesmo objetivo, mas eles eram pessoas diferentes, que jogavam em times diferentes, não é?
Magic Johnson era do Los Angeles Lakers. Michael Jordan era do Chicago Bulls. O Pippen também é do Chicago Bulls. Lá, um outro lá era do New York Knicks. Mas eles tinham o mesmo objetivo. Jogavam em posições diferentes. Um era ala, outro era armador, outro era pivô, outro era ala pivô, outro era ala armador. Diferentes, cabeças diferentes, jeito diferente de jogar, mas estavam no mesmo time. Quando a gente olha para Colossenses e a gente vê Paulo escrevendo, a gente tem a impressão, né, Louro, que o Paulo estava sozinho. Não estava sozinho. E ele gasta o finalzinho da carta de Colossenses dizendo o nome do time dele. E era um Dream Team também. Era uma galera boa ali. E muitas vezes o nome dessas pessoas passa desapercebido, né? Às vezes a gente pensa que é só o pastor que prega, né? Às vezes, né, Louro? E a gente pode cair nesse erro, né? Apenas o púlpito, o pastor ou o ancianato é importante. Mas não, né? Tem mais gente aí por trás, né? Os bastidores, eles são fundamental para que o negócio ande. É como se fosse uma construção. Às vezes, porque nem você falou do pastor pregando, do ancião participando, ver a casa, a aparência da casa pronta. Mas sem fundamentos, sem o baldrame, não vai ficar em pé. Então, os bastidores, temos aqui, ó. Se não fosse esses bastidores aqui, desculpe, se não fosse esses que estão nos bastidores, não seria possível realizar esse evento aqui nesse momento. Eu até anotei um negócio aqui que eu gostaria de compartilhar, Paulinho. Muitos, eles buscam palco, tá? E os bastidores constroem o palco. Então, sem o palco, não tem como realizar o que deveria ser realizado. E tem uma outra coisa interessante também. Que só entendem o que é sucesso, que o sucesso visível, quando a pessoa reconhece que ele depende daquele que está invisível, daquele que não aparece. Então, Paulo, ele tinha, com certeza, o time dos sonhos. E é interessante que cada um com características totalmente diferentes, né? Como você mesmo disse aí. Vamos falar o nome deles aqui, só para... Por favor. Igual eu falei aqui dos caras do basquete. Sim. Ó, Tíquico, Onésimo, Aristarco, o João Marcos, o Jesus, o Justo, né? Isso. O Epáfras, o Barnabé, Lucas, Demas. E tinha mais uma galera. Tinha o Timóteo também ali, que era parceirão dele. Sim, né? sim. Era uma turma boa, turma de peso, né? Pessoas, né? Outro também, né? Que Paulo até no início lá teve uma discussão com o Barnabé e tal. Ele não achava que o rapaz estava dando certo. Falou, esse daí me manda esse porque ele me é muito útil. É o Marcos. É o Marcos, é o sobrinho do Barnabé, se não me engano, né? Sobrinho. E era um cara, e esse Marcos era um cara que tinha uma bagagem, e provavelmente ele era o filho daquela senhora que cedeu a casa para a última ceia, onde Jesus estava, não era? Era aquele Marcos lá. E é o evangelista Marcos, hein? Sim. E é interessante, Paulinho, com classes diferentes ali também. Nós vemos ali um escravo, nós vemos um médico, enfim, era bem diversificado mesmo o grupo, né? Agora eu queria fazer um grupo pro pastor Gerson. Pastor, pessoas diferentes, locais diferentes, pensamentos diferentes. Eu imagino que você deve enfrentar algo parecido, porque você quer montar um time perfeito para suas igrejas batizarem o máximo de 1.000 pessoas e cumprir o papel dela, né? Sim. Como é que faz para tratar com essas, que a gente pode chamar de barreiras invisíveis, né? Aquilo que atrapalha, essa questão de todo mundo pensar igual, todo mundo tá junto. Tem aí, às vezes você tem que fazer reuniões de reconciliação, por exemplo, né? E orar com as pessoas, pôr a turma no caminho. Como é que é isso, pessoal? Conta um pouquinho da sua experiência quanto a isso. Rapaz, é uma arte. É uma arte. Algumas pessoas falam que na liderança a gente... É verdade. Porque lidar com as diferentes pessoas, né? Cada um tem formação, cada um vem de um lugar diferente, cada um tem um jeito diferente de pensar. Mas quando se junta tudo isso no corpo, a Bíblia diz que a beleza, o Espírito Santo, ele trabalha conduzindo, juntando tudo isso daí, fazendo uma coisa bonita. Ali. Eram diferentes ali, né? Alguns eram pescadores, outros tinham postos. De forma geral, eram todos. Mas eram pessoas que se tornaram pilares do proposta que
uma beleza, barreiras invisíveis que existem. Elas nos separam muitas vezes. Vai rir. Bairro tal, com o pessoal de bairro tal, igreja tal, com a A igreja, igreja grande, a igreja igreja pequena. pequena, né? Mas isso daí é do nosso coração, porque isso daí são coisas que não agregam nada. Autoridades ali. Todos, como parte desse, ter a nossa parte ali, fazer o melhor para Deus. Não apenas o outro, né? Ouro, carnas. Você citou aí essa questão da Podem e maturidade devem, né, espiritual. pastor? Pode falar? Não. Podem e devem. Ele citou aqui agora, né, Loura, a questão da maturidade espiritual. Isso é importante, né? Porque nem todo mundo está no mesmo assim, nível de idade espiritual mesmo. Você batiza, então você começa uma trajetória, né? Uma trajetória e você começa assim aprendendo coisas, né? E quando você vem de uma outra realidade, você não é transformado. Você toma a decisão imediatamente. Quando o Espírito fala você diz sim. Só que ele vai gastar agora a vida toda transformando você, trabalhando em você, né? Você cresça espiritualmente. Tem um sujeito, eu queria ler esse verso, e que Paulo ele fala sobre isso, sobre o tal do Epáfras que a gente falou aqui, né? Sim. Lá em Colossenses 4, verso 12, eu quero ler aqui. Olha o que Paulo falou a respeito de Epáfras e qual era a preocupação de Epáfras. Ó, Colossenses 4, verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. O Epáfras era um cara que orava para que as pessoas tivessem, dentre outras coisas, maturidade. Ele usa a palavra aqui perfeitos, mas quando você vai para o grego, é a palavra teleios, ou telios, né, no grego mais atual, né, que significa maturidade. Não perfeição, mas maturidade. Perfeição, como a gente imagina muitas vezes, que é você não errar nunca, ser perfeito, ser, sabe, incorruptível. Não, é uma pessoa que... Maturidade. E é isso que a gente precisa buscar, né, maturidade. Eu imagino que deve ser terrível para um líder, para um pastor, esperar a maturidade dos membros ali para que a coisa alcance. A gente quer alcançar, a gente quer que Jesus volte. A gente quer ir num bairro, e, né, como aqui no Jardim Portugal, que é próximo aqui, bater de casa em casa e saber o que dizer, como abordar, como alcançar. E às vezes a gente não está preparado para isso, porque a gente ainda está crescendo, está aprendendo, né? Tá aprendendo, né? Algumas semanas atrás a gente fez lá uma pesquisa, lá de casa em casa, e foi um jovem comigo. Daí numa das casas, rapaz, a mulher quase que pôs a gente para correr, ela estava com algum problema lá, né? E ela foi assim, muito ríspida. Eu falei pro jovem, é assim mesmo, relaxa, porque a gente não sabe o que ela está passando. Verdade. Então pode ser que tenha gente que vai nos receber bem e tem gente que vai nos expulsar daqui do portão dela, né? Daí ele fala, eu entendi. É um jovem estudante, né, que vai provavelmente fazer, vai comportar, que é vender livros, né, de casa em casa para poder ter recursos, né? E provavelmente vai passar por isso. Falei, você vai comportar? Vou. Então você tem que aprender você tem que ser maduro para entender que isso pode ser que aconteça com você. É normal. Uma guerra espiritual, pessoas podem estar em níveis diferentes. Eu imagino que deve ser difícil, né, pastor? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, né? A gente quer aí que as coisas realmente aconteçam e a gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente quer que elas sejam, né? Olhar para uma pessoa e falar, esse sujeito podia estar em outro nível e não está. Pastor, como que a gente pode fazer isso? Ajudar as pessoas a chegarem nessa plenitude, nesse crescimento, sem cair, por exemplo, no legalismo, né? Que é se esforçar por elas mesmas a alcançarem o objetivo. O senhor pode nos ajudar com isso? Eu acredito que grande parte velhos, mas colocar como para trabalhar mais novos.
orando por o texto que você viu, né? Fala que Epáfras ele lutava eles em oração. Então, apontar essas pessoas a Deus, pedindo a Deus que ajude. O objetivo da maturidade espiritual é o crescimento. Então, eu acredito que nós temos uma parte a desenvolver. Um dos mais novos, mais experientes, menos experiente, é que ele vai aprendendo com o mais experiente como que ele faz, né? Paulo com certeza fez muito. Fizeram muito. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que valoriza muito o imediatismo, né? São passageiras. Na prática diária, buscar essa plenitude, essa condição, sem cair no legalismo, né, que você falou, ou na ansiedade de tentar ser feito, né, pela própria força, né? Então a gente pode, com oração, com fé, aprender. Então Epáfras, ele se esforçava nesse sentido. Ficava em oração pela maturidade dele e dos outros também. E às vezes no nosso tempo a gente dedica a isso, né? Deus por aqui. Louro, não sei se você já fez isso, mas eu acho que eu tô ficando velho, sabe? Tô ficando chato. Eu tenho observado o que as pessoas têm nas orações. PGs, As mesmas coisas. nas escolas sabatinas, quarta-feira, em qualquer momento de oração, nos grupos de WhatsApp. Eu já fiz um levantamento. Qual o percentual, o que mais as pessoas pedem? Não vou dizer aqui, né? Pode falar, saúde e finanças, né? Elas têm que continuar pedindo. Geralmente, Resumindo, é isso. Epáfras não pedia por isso, né? Não, Era outra coisa, né? O que a gente tinha que estar orando mais? Claro, a gente tem que orar por essas coisas, né? Sim. Você recentemente teve problemas de saúde na sua família, né? Sim. A gente ora, óbvio, perda. tem que orar mesmo, né? Porque é Deus, né? Mas aí é que tá, Paulinho. Eu, por exemplo, não falei com a pessoa porque ela já não tem condições mais de falar. Mas a última visita que eu fiz a um amigo que já está em fase terminal, eu falei, Senhor, me oriente como falar para essa pessoa de tal maneira que possa alcançar o coração dele. Porque a briga dele, a luta dele era para ser curado de um câncer que... E eu falei, meu amigo, saiba de uma coisa, que mais importante do que você ser curado aqui é você ter a eternidade, você ter a vida no céu, meu irmão. E voltar aqui para a terra, nossa terra restaurada. Então, hoje, a nossa maior... Não vamos falar dos outros, vamos falar de nós. A nossa maior preocupação, Paulinho, é correr atrás do dia a dia. Tá errado? Não tá errado. Mas quando eu faço disso o centro da minha vida, aí eu estou errando. Epáfras era um homem de muita oração. E se você permitir, eu quero falar um pouquinho aqui agora, tá? Tinha motivos para que ele orasse tanto e que ficasse tão ansioso, preocupado, ao ponto de ir até Paulo pedir orientações. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, nunca passou por lá, e possivelmente, mesmo depois que foi solto, não passou por lá. Não deu tempo. Mas a situação ali era muito delicada, Paulinho, porque a igreja de Colossos, não vou falar da igreja, Colossenses, Colossos era um lugar totalmente pagão. E pessoas que haviam se convertido agora, ali era um misto, era cristianismo, judaizantes, o judaísmo, e também o paganismo. Então, a história diz que ali começou, nós estudamos isso nas lições anteriores, eles começaram a colocar Jesus como uma criatura, ao invés do Criador. Então, surgiu ali um movimento que desvirtuava completamente o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Então, Epáfras, ele tinha uma responsabilidade muito grande. E Epáfras era de lá, né? Ele era nascido lá. De lá. Ele era... Estava com Paulo fora, mas ele era de lá. Ele era natural de lá e era coisa, líder da igreja de Laodiceia também. Que coisa. E esse homem tinha uma preocupação, porque ele estava vendo que a igreja estava desvirtuando. Estavam caminhando por trilhos assim perigosos. Então, com certeza, isso era um motivo precisava de muita oração. Vamos contextualizar isso com os dias de hoje. Será que é diferente de hoje? Pastor, eu estou preocupado, sinceramente, com grupos novos que estão surgindo aí, com teorias
Ventos de doutrinas. Ventos de se doutrinas. Se a gente estiver enraizado na doutrina. Paulinho, obrigado. Você isso. usou uma palavra legal. Enraizados. A preocupação de Epáfras, você vê que ele tem a maturidade do evangelho puro. Então, tinha motivos para orar. E hoje, como Epáfras, nós temos essa responsabilidade de orar pelos nossos. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com o momento da pessoa que ela está vivendo, seja financeiro, seja de saúde, que a gente investe mais tempo nisso do que orando pela convicção, como a lição falou essa semana, convicção e amadurecimento das Importante. pessoas. Vai continuar falando, porque a gente vai meio que continuar o assunto, porque ali, o estudo da semana aqui da lição aborda, faz um comparativo entre duas pessoas. Lucas, médico, Demas. Sim. Aparentemente não. Demas, lá em 2 Timóteo, Paulo avisa para o Timóteo, ó, o Demas lá, estava com a gente ali nessa época e abandonou. Será que não foi algo assim? Acho que o Epáfras deve ter orado pelo Demas, né? Também. Ou também. Demas não aceitou. Lucas, ali, médico amado, permaneceu fiel a Deus, importante, é o cara que estava ali. Paulo era o escriba do Paulo praticamente, né? Ele que escrevia muitas coisas para Paulo também. Mas Demas ele abandona. Onde que ele estava focado? O que ele estava olhando? O que ele tinha no coração? E o que hoje pode estar em nosso coração, né, Louro? Pode aí fazer com que a gente também abandone. É fácil, muito fácil. Porque hoje o mundo oferece coisas demais. E quando a gente fala, geralmente nós cristãos, líderes de igreja, a gente fala pregando sermão para as outras pessoas. Mas será que isso está acontecendo na minha vida? Nós somos sufocados pelas coisas que o mundo oferece, que são brilha. E Demas foi contagiado por esse brilho e acabou se afastando dos caminhos de Deus. Paulinho, o mesmo está acontecendo conosco hoje. E mais um motivo, pastor, a responsabilidade sua, líderes, nós líderes temos muita responsabilidade de orar por essas pessoas, de zelar para que elas não sejam como Demas, se afastem do caminho. Pastor, isso não é uma coisa que acontece assim. Não é repentino, não quero mais. Então vai desenvolvendo, acho que vai perdendo algo e deixando com que outra coisa cresça em coração. É assim que funciona, né? Esfriamento, né? Fala de igreja. Ora mais. Tá ouvindo? Anda com. Daqui a pouco. Interessante também é que o fato de alguém estar ativo na igreja torna imune. Abandonou a igreja. E o Demas era da equipe do time de Paulo. Sim. E ele, em algum momento, ele falou, olha, ele foi esfriando até que ele abandonou. Então, o fato de estar ativo, e muitas vezes isso pode atrapalhar, né? Você está tão envolvido, você esquece de você mesmo, de se alimentar, de cuidar de você mesmo. Está tão cansado de tantas tarefas que você não sobra energia para você cuidar de você mesmo. Deus,
diário, sozinho, gente de Deus. Queria falar para quem está em casa agora, é que você está aí conectado, está assistindo a gente, talvez da sua casa, talvez você não tenha o hábito de ir à igreja, pessoalmente, fisicamente. Vou convidar você a ir a uma igreja. Legal assistir de casa, legal assistir a Novo Tempo, que é um canal belo, mas vá também numa igreja, se envolva com as pessoas que pensam a mesma coisa, que tem o mesmo, querem ir para o céu, e elas se ajudam, podem ajudar você também a se manter fiel, tá bom? Continue com a gente aí. Mornidão. Interessante aqui, Paulo, aqui no finalzinho de Colossenses, ele fala assim, ó, lá no verso 15, olha só, 15 e 16. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, ou seja, depois que vocês lerem essa carta em Colossos, providenciai para que essa carta seja também lida na igreja lá de Laodiceia. Parece que ele estava ali adivinhando aquilo que João escreve depois em Apocalipse, lá da sétima igreja, né? Igreja morna, igreja que acha que tá, mas não tá, né? Falar sobre isso, né? O perigo da mornidão. A gente falou um pouquinho de temas aqui, vamos falar. Esse perigo é um perigo que pode nos assolar. Todos nós. Né? Lembrando, Paulinho, que esse processo, o pastor disse bem, isso é um processo, né, do dia para a noite. Então, isso é uma reflexão para nós fazermos uma autoanálise. Autoanálise. Porque uma autossuficiência pode nos levar a uma estagnação espiritual. Sim. Eu achar que eu não preciso estudar a Bíblia, porque eu já conheço. Sim. Rapaz. Não, para que eu vou estudar a Bíblia? Porque essa lição, eu já estudei, eu conheço sobre estudar diariamente. Tem que Como a gente aprende coisas. Perigos, né? Escolha espiritual. Então, é um problema autossuficiente. E a gente precisa ser o fraco, que a gente precisa de ajuda. Não tem força para ficar firme se não for Deus com a gente. Conexão, né? Pastor Gerson, igreja de Laodiceia achava que não tinha nada, achava que a gente já está próspero aqui materialmente, então temos as bênçãos de Deus. Isso é um perigo, né? Bom, sabe que nós, né? Você já... Eu fui em Colosso, fui em Laodiceia, fui em Herápolis, tudo ali, eu fui lá, tinha oportunidade. Nós, né? Não, a gente vai, eu levo vocês lá. Mas quem sabe a gente tem esse privilégio ainda, mas a gente estuda, né? E a gente ela é afetada. As cidades ali estavam sem apoio do cidade de Laodiceia era humano tão rico. Universidade lá, oftalmológica, eles tinham lá um complexo que... Só que nós escrita para a igreja de Laodiceia, ela também tem uma aplicação temporal para a última igreja que vive antes da volta de Jesus. E aí quando a gente faz uma comparação rápida, né, a gente fica pensando como que a situação deles pode se aplicar a nós hoje, né? De que maneira essa confusão nos afeta? Então, o que a gente percebe é o seguinte: estruturalmente nós estamos muito bem. Nós temos templos magníficos, né? Vamos falar aqui da nossa realidade. Nós temos uma bela igreja, um belo local, um auditório que hoje comporta aí o maior número de membros da nossa associação está aqui, né? Cadastrado, tudo. A gente olha para a estrutura da igreja ao redor do mundo, hospitais, clínicas, e isso e aquilo, e escolas, e colégios, e tanta coisa. E nós também podemos, como eles, nos sentir autossuficientes, nos orgulhar, não é?
Mas Jesus olha mais fundo, né? E ele fala, olha, você pensa que você é rico, Miserável. mas você é pobre. Você é miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus traz o assunto lá para dentro, no âmago da vida de cada um de nós, né? E eu acho que a preocupação de Paulo, ele como um apóstolo que conhecia também a realidade daquela região, era essa também, para que a preocupação dele era que a carta fosse lida para os irmãos em Laodiceia, porque ele não queria que aquelas pessoas ficassem sem aquela exortação, né? Então, eu acho que da mesma forma, hoje, nós precisamos cuidar bastante para que essa autossuficiência, estruturalmente sermos uma igreja forte e tudo mais, nos faça descuidar daquilo que nós mais precisamos, que são as vestiduras brancas que Jesus fala lá, né? Você precisa comprar de mim, né? Colírio para que vejas, vestes brancas que representam a justiça de Cristo na nossa vida, né? E assim por diante. E a gente precisa disso tudo porque a gente é pobre, cego, nu e miserável. E miserável. Louro, a gente está encerrando. Paulinho, aqui. se você permitir, só em cima do que o pastor Sim, falou, a gente vê na lição dessa semana que ele insistiu bastante na questão de maturidade e convicção. Aquele povo, essa igreja, que era uma igreja praticamente nova, não tinha uma convicção bem firmada. Porque tanto é que o gnosticismo surgiu de lá, com essa mistura de judaísmo, paganismo e cristianismo. Então eles não tinham uma convicção verdadeira. Hoje, como o pastor disse aqui, hoje nós temos convicção de sobra, porque nós temos o exemplo do passado que nos ajuda a entender melhor. Mas mais do que estar convicto, nós temos que estar convertidos a esse evangelho. Porque senão nós vamos cair, aquilo que você acabou de dizer. Se nós estamos convictos, nós corremos o risco de nos tornarmos autossuficientes. Agora, só estar convicto não é o suficiente. Nós temos que estar convencido nessa palavra, nesse evangelho, nessa verdade. Prova que a lição me falou que é permanecer na vontade de Deus. Se eu não entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que você existe, pastor? Você é um pastor. Por que você existe, Paulo? Por que eu existo? Enquanto eu não tiver essa convicção, estar convertido e convencido desse meu chamado, de que eu sou um embaixador de Cristo aqui na Terra, vai acontecer comigo, possivelmente, o que aconteceu com Demas. Eu posso estar, como você disse, só que eu usando outras palavras, dentro da igreja, mas totalmente fora de Cristo. E o que ele está falando é o que Ellen White diz aqui, né? No texto que nós temos do Desejado de Todas as Nações. Sexta-feira, né? Nossa. Na parte de sexta-feira. Que texto tremendo. Maravilhoso, né? maravilhoso. Ela fala, olha, não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob o poder das trevas. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Omissão, né? Se não colaborarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e dele fará sua habitação. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Louro, para a gente encerrar aqui, você tem alguma dica prática? O que a gente faz para a gente ter isso aí tudo? Além de vir à igreja. Olha, resumindo tudo, Paulinho, a lição fala que eis que estou à porta e bato, né? Deus, Jesus, não arromba a porta. Ele não vem com o pé na porta arrebentando tudo. Ele vem me oferecendo a oportunidade de fazer parte desse reino. E quando diz fazer parte, é permanecer em Cristo. Sem Cristo, Paulinho, eu posso ser um pregador, um cantor, posso viver. Hoje, por exemplo, a minha esposa ficou o dia inteiro na igreja. Já está até me mandando mensagem para ir buscá-la. Não é o suficiente. Não é o suficiente conhecer a Bíblia de capa a capa se eu não tiver a conexão direta com Cristo. Se eu não me colocar, se eu não for o verdadeiro servo dele, me submeter inteiramente a ele e falar, Senhor, eu sou teu, faço o que que o Senhor desejar, como Paulo disse, Senhor, eu estou nas suas mãos, e ele já dizia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu confesso que eu estou muito longe disso e tenho clamado a Deus por isso. Porque se nós não entendermos que o propósito de Deus na minha vida é que eu seja o embaixador dele aqui na terra, infelizmente, Paulinho, muitos de nós não vamos participar da eternidade. Porque nós estamos na igreja, mas não estamos com Cristo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e daqueles que... Aquilo que o
pastor Brunão falou, né? Estar perdido Dentro da igreja. É isso aí. Gente, Então não basta só vir à igreja, Paulinho. Em outras palavras que você quis dizer aí. amigos, obrigado, viu? Foi legal isso aqui. Eu acho que a gente cresceu, a gente foi alertado por alguns perigos que estão à nossa porta. A gente sabe aí, mais ou menos agora como fazer para proteção, para seguir em frente com foco na missão, buscando aí relacionamento maior com Jesus. A partir da semana que vem a gente vai aprender como fazer isso na prática, de verdade, de forma completa. E a gente agradece vocês aqui, tá? Por isso. Obrigado, Lô. Eu que agradeço Obrigado, a pastor. oportunidade. Obrigado a você aí que nos acompanhou. Você aí agora vai seguir aí com nossa programação. A gente se despede aqui, mas antes da gente ir embora, eu quero convidar você a estar aqui com a gente na semana que vem, no mesmo horário, para a gente voltar para a palavra, um assunto novo, uma temporada nova e a gente vai ser abençoado. Amém. Feliz sábado para você, Deus abençoe, tchau.